Mas aí, Marcelo, eu queria que eu sempre, quando venho com algum convidado aqui, expert no assunto, eu gosto de puxar lá pra baixo, né? De começar pelo começo. Vamos dizer assim, eu queria que você falasse um pouco pra gente, juntamente com o Gustavo, pra gente passar essa visão pra esse pessoal do seguinte: o que está acontecendo com o dinheiro, né? Essa transformação que o dinheiro tem, o surgimento das criptomoedas. Qual foi, de fato, o objetivo principal e para onde você consegue enxergar que isso vai levar e qual que é a importância das pessoas hoje começarem a, de fato, se posicionar nesse mercado. É muito importante hoje a pessoa já começar a ter criptomoeda. Alguém postou alguma coisa hoje assim, um post do Bruno Perini falando assim, que você vai contar pro seu filho daqui a 20 anos quando falar que tu não comprou a 20 mil dólares. Exatamente. Então você podia falar um pouco pra gente dessa introdução do mercado? Cara, esse assunto é a primeira lâmina que eu faço quando eu faço o Crypto Day, eu organizo um evento voltado pra cripto, que é a evolução do dinheiro. Porque as pessoas, elas estão acostumadas a ver vídeo do YouTube, que a galera só fala de Bitcoin, só fala disso, só que o cara não... A maioria das pessoas não estudam economia de fato para entender como nós chegamos nessa era digital, principalmente de criptomoedas. Fica muito nítido e você valoriza muito mais o Bitcoin, a tecnologia, quando você estuda o passado. Olha, eu vou resumir, senão a gente vai ficar aqui numa aula de macroeconomia 2 horas e meia aqui falando disso. Mas resumidamente, a base da economia inicial era a base do escambo. Que a gente tava até brincando lá, né? Então, o cara, ele tinha um terreno, aí ele plantava trigo, mas ele queria leite, queria carne, aí ele fazia essa troca com a pessoa ali que era mais próxima. Então, a base foi o escambo e a economia, ela foi seguindo naquela época baseado no escambo. E isso vai evoluindo. E sempre tem a máxima que começam a surgir desafios e aparecem inovações. Então, o escambo, ele já não estava numa estrutura tão produtiva e funcional para a época. Porque, por exemplo, você tinha suas cabeças de gado e eu tinha minha plantação de trigo. Só que eu queria gado, mas tu não queria trigo. E aí? A gente não faz negócio? Ou então vou ter que ficar atravessando uma fazenda 200 km de cavalo de charrete para eu fazer troca? Cara, não funcionava mais isso. E aí a gente teve a outra fase, que a gente entrou na fase de ouro, de prata, de cobre, de bronze. Então, as pessoas mineravam, né? Caçava lá ouro e aquilo tinha um lastro. Então, eu determinava um pré-valor, exemplo, minha plantação aqui de soja vale X ouro. Então, se você quiser comprar e você tem também sob custódia, aí é baseado no que você tem de cabeça de gado, óbvio, das suas commodities lá, é baseado em ouro, você consegue comprar. Então, ficou esse processo de transação em ouro, que hoje ainda é considerado reserva de valor e tal, não. Verdade. Então, aí, de novo, seguiu muitos anos nesse processo de você aceitava ouro, você aceita prata, você aceita cobre e compra o meu produto. E aí entra desafios. O que é desafio? Exemplo, quero comprar a sua fazenda. A sua fazenda fica a 50 quilômetros de distância. E aí você quer 1 tonelada de ouro. Como que eu transporto isso aqui para lá? E aí começava dificuldade de locomoção, muito saque, muito assalto no caminho, muito roubo. Era muito inseguro essa estruturação de ouro e era muito difícil de você transportar numa quantidade grande. Aí a gente teve os primeiros modelos de casa de custódia. Que o cara fazia? Pô, tu tem ouro pra cacete. Tá com medo de segurança? Faz o seguinte, deixa aqui comigo. Eu vou gerar uma nota promissória nesse teu ouro, beleza? Tu deixou aqui 1 tonelada, você vai ter esse valor aqui em notas promissórias. E a gente teve os primeiros modelos de banco, que eram casa de custódias, e os primeiros modelos de notas, que eram essas notas promissórias de acordo com a quantidade que você tinha lá em custódia. E aí seguiu isso há alguns anos e esse processo ele foi se evoluindo. Então a gente saiu de casa de custódia, que aí o cara, né, deixava teu ouro lá, te dava uma nota promissória, tinha meus seguranças aqui, ninguém invadia. Você dava lá que era como se fosse um cheque, hoje em dia não, né? Fosse um cheque há 15 anos. Há 15 anos atrás, é como se fosse um cheque, e aí a pessoa ia lá no banco e dava baixa naquilo. Aí isso foi evoluindo, aí as economias vão crescendo, vão expandindo, aí cada casa de custódia começa a ter a sua moeda, esse processo foi se evoluindo, a gente chega hoje, dólar, euro, real, e cada banco tem a sua custódia. Só que, em tese, deveria ter um lastro de acordo com a quantidade de real que eu te passo. Se você tem aqui a quantidade real, eu preciso ter essa quantidade de ouro aqui armazenado. O nome disso é lastro. Então grave isso aí que a gente vai entender um pouco mais lá na frente.
Só que começou a ter banco digital, internet, aí veio o cartão de crédito. E é sempre assim, sempre que algo inova, as pessoas se assustam e acham que aquilo é um bicho de 7 cabeças. Eu lembro da minha avó que falava assim, vó, tem esse negócio de plástico aqui que você passa ali na maquininha e você compra coisa. E ela, meu Deus, eu não quero saber disso não, meu dinheiro é embaixo do colchão aqui, é aqui que eu guardo. Então, cara, sempre que tiver uma inovação e que tiver próximo de uma ruptura, a geração antiga se assusta. Então, eu vejo hoje criptomoeda e geração antiga, não, que isso aí não sei o que, não. Eu acho muito positivo, tá? Mas voltando, a gente teve o primeiro ponto lá de banco, mudança de real, de cédula. E aí, de novo, novos desafios. O banco perdendo credibilidade, porque não tem mais lastro de porcaria nenhuma, o cara fica imprimindo dinheiro, inflacionando. O Biden agora imprimiu 1 trilhão pra segurar na guerra de Ucrânia, jogando pra lá, enfim. E aí as pessoas... Aí surgiu a criptomoeda em 2008, depois da bolha lá do subprime. Tem até o filme, né? The Big Short, tem no Netflix, tem filme, cara, absurdo que conta essa parte. Muito banco perdendo credibilidade, bolha imobiliária, o pessoal vendendo subprime como se fosse a última bolacha do pacote, como se fosse maravilhoso. E aí, pegando toda essa estruturação antiga, o grupinho lá no fórum criou a criptomoeda, Satoshi Nakamoto, a revolução. E, cara, quando você para estudar fundamento de criptomoeda, estruturação de blockchain, validação da rede em cadeia de bloco, hash de mineração, tu fala assim, meu irmão, é incomparável a antiguidade do sistema bancário, de um dono poder imprimir o que ele quiser, um Ministério da Economia chegar, um Ministério da Fazenda poder imprimir o que ele quiser, inflaciona preço, inflaciona tudo de um jeito, e você tem essa legalização, esse processo de mineração, com a mesma estruturação do ouro, que é a escassez, dificuldade de produção e deflacionário. Por quê? Conforme o tempo passa, menos se produz, menos quantidade tem. Então, quando você estuda esse fundamento, você fala assim, mano, não faz sentido. E a facilidade de transação internacional. Hoje eu viajo, eu dificilmente levo dinheiro em cartão. Eu levo minhas wallets. E lá eu troco, faço P2P. Tu vai em Miami lá, cara, é banco tudo que é. Os meninos estão na Argentina agora. A Argentina é mais avançado do que Brasil em relação a criptomoedas. É necessidade, né, também, né? Claro. Eles trocaram R$4.000 e deu 220 mil. Nossa, imagina carregar isso de novo. Não dá, cara. Aí como é que tu faz? Aí ele falou, mano, a gente tá com um pataco de dinheiro, tu vai comprar uma pizza. Aí beleza, a galera lá já aceita Bitcoin em restaurante. Eles postaram agora um CryptoBar. É um bar lá que tu faz P2P lá na hora e tu paga lá. O cara tá preferindo mais a criptomoeda. Aí tem o caso de El Salvador, tem N países hoje que a moeda é fraca, hiperinflacionada. A galera prefere transacionar pra criptomoeda.